Você ouve a partir de agora Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube, no canal da TVU Recife. Olá, o número de indígenas no Brasil quase dobrou se comparados os dados do censo de 2022 e do censo de 2010. Só em Pernambuco, esse aumento foi de 77%. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o novo mapeamento das populações indígenas no país. Vamos falar também sobre o resultado do Encontro dos Países Amazônicos, realizado este mês em Belém do Pará. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com o professor Renato Atias, do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, e com o cacique Caboquinho Potiguara, cofundador do Movimento Indígena do Nordeste e Leste do Brasil. Nosso programa está sendo transmitido pela Rádio Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM e pelo canal da TV Universitária no YouTube. Para participar, você pode mandar suas perguntas e comentários para o nosso chat, ou então pode mandar para o nosso WhatsApp. 81 é o nosso número, 38 79 54 54. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Bem-vindos mais uma vez. Eu queria começar pelos dados do IBGE. Depois a gente entra aí no encontro dos países amazônicos. Segundo o censo de 2022, o país tem 1.700.000 indígenas, contra menos de 900.000 do censo de 2010. O que explica esse salto numérico tão significativo? Quero saber, aí vou começar com o senhor, professor, se é só uma mudança de metodologia ou se entram aí outros fatores. É importantíssima essa questão, sobretudo para esclarecer o público, né? E dizer que eu estou muito contente de estar aqui do lado do Caboquinho, que fazia tempo que a gente não se via, que é um ícone do movimento indígena aqui no Norte e Nordeste. A metodologia tem a ver, sim. A metodologia foi muito importante e eu posso dizer que essa metodologia foi aceita pelo IBGE justamente pela pressão desse movimento indígena em termos de ter uma melhor, vamos dizer, contagem, uma melhor demografia das populações indígenas, né? Então, essa metodologia foi extremamente importante. Mas tem um outro fator que é importante, né? Se a gente perceber nesses últimos anos, houve uma melhoria em algumas situações que eram extremamente precárias, né? Se a gente for olhar, algumas políticas públicas começaram a ser implementadas, outras não, e teve um hiato de 4 anos do governo anterior que fez com que muitas coisas parassem no governo. Então, é importante dizer, por exemplo, no caso de Pernambuco, nós já sabíamos, nós estávamos já pensando que continuaria a ser o 4º estado em termos de população indígena, que é o que esse censo confirma. Mas o que é importante para nós em termos do movimento indígena é entender que há o interesse tanto do IBGE, que faz a demografia do país, em fazer com que os povos indígenas sejam sempre considerados em toda a metodologia, né? E que a gente sabe que desde o Império essa metodologia vai colocar sempre os índios para trás, mas que agora a gente pode perceber uma mudança. Bom, eu vou trazer aqui uns outros dados aqui do censo de 2022. Tem aqui 44,48% da população indígena está na região norte, 31,22% no Nordeste. Eu até me surpreendi com os números do Nordeste.
11,80% no Centro-Oeste, 7,28% no Sudeste e 5,20% no Sul. Aí aqui, Cacique, eu tenho uma curiosidade. Esses números relacionados, ou esse percentual relacionado à população indígena do Norte, 44,48%, esse percentual prospecta os povos isolados? Eles estão dentro desse percentual ou não? Bem, na realidade, a contagem do IBGE, quando ela vai contar os povos isolados, né, praticamente eles não são contemplados. Né, porque é um território muito grande para se fazer, e os índios isolados são arredios, né, e não fica nesse contexto. Né? São muitos os povos isolados que a gente tem hoje no Brasil. Acho que eles estão ali na região amazônica, né? Principalmente no estado do Maranhão, tem vários povos isolados, né? E no Acre, Rondônia, Roraima, Amapá também, né? Existem muitos povos isolados. Não existe ainda assim um dado de quantos povos isolados existem. Sempre estão aparecendo, a FUNAI tentando fazer os contatos, né? Mas aí eles são muito arredios e às vezes porque na verdade eles ficam mais em área de fronteira, e às vezes está no Brasil, ou está na Bolívia, ou está na Colômbia, enfim, eles ficam sempre fazendo esse traslado, como se diz, né? Agora, não tem muito tempo, professor, a gente viu missionários evangélicos tentando chegar nesses povos isolados. Isso foi interrompido porque houve uma mudança já perceptível e significativa de tratamento do governo em relação aos povos indígenas. Aí estou falando do governo que passou, do ex-presidente Bolsonaro, com o governo atual do presidente Lula. Eu quero saber se essa tentativa de contato de missionários evangélicos com os povos isolados, se isso foi descartado já. Isso eu acredito que sim, porque você bem falou, houve uma mudança. Essa mudança foi significativa e foi sentida em relação... Hoje nós temos o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI também está dentro de uma outra configuração, né? O governo anterior ele colocou realmente o missionário como coordenador das ações para os povos isolados, o que era um absurdo, né? Esse tipo de ação, né? Mas a pressão também do movimento indígena foi muito forte, né? E, obviamente, esse governo desfez toda essa possibilidade das ações missionárias. Mas os missionários estão aí desde que quando os portugueses chegaram, né? Então, eles vão estar sempre presentes, seja evangélicos, católicos ou outras denominações, né? Oi, quer completar? Não, é só para dizer que essa presença, né, mesmo que não seja oficial, ela está presente de outra forma. Então, existe uma associação desses missionários que tentam entrar e entram nas áreas indígenas de todas as formas e maneiras. Quer dizer, a presença deles em todas as áreas indígenas hoje. Cacique, quão importantes são esses dados apresentados pelo IBGE para a reconstrução de uma política indigenista no Brasil? Foram 4 anos agora passados difíceis. Como é que esses dados do IBGE podem ajudar a partir de agora? O que o movimento indígena vê, né, que, na realidade, eu posso trazer até um dado de 1900, né? Quando foi feito pela própria política indigenista naquela época, né? Já na época do SPI, né? Quando é criado em 1910, eles traziam aqui um percentual de indígenas muito pouco, um pouco mais de 200 mil nessa época, assim, né? Esses dados. Só que esqueceu o seguinte, que eles tentaram fazer uma política indigenista, né, de dominação, colocando o índio sempre em terceira colocação, onde trazia o índio como o índio, que o índio deveria ser uma pessoa que deveria, né, não deveria viver em comunidade,
né? Tendo o SPI com a política, que eles falavam a política naquela época, né? Que era uma política integracionista, o índio deveria ser integrado à sociedade nacional e depois deixaria de ser índio e se tornaria cidadão brasileiro. Essa era a política do SPI. É a política de Rondon, né? Do Marechal Rondon na época, e que não deu certo, né? Essa política não deu certo. Continua, aí acaba o SPI, cria a FUNAI. Cria a FUNAI com os mesmos funcionários do SPI. E qual era a política da FUNAI? Né? É a política de integração. Não, a integração foi do SPI. Aí entra a política da FUNAI de... Como é? Esqueci agora, me fugiu a memória agora, né? Mas entra com outra política, né? Estou tentando lembrar aqui essa política da FUNAI. Só que não funcionou também. Também não funcionou. O que aconteceu? O que acontecia era que sempre tinha um dado da FUNAI, tinha um dado do movimento, né? E tinha um dado do movimento indígena, no caso das ONGs e tal. Nunca se deparava um percentual por igual, né? Aí, Cacique, você está falando em relação à população indígena. A população indígena, né? O que aconteceu? Com o surgimento, né? E principalmente com a pós-constituinte, né? O que aconteceu? O movimento indígena, principalmente o Nordeste, que naquela época não existia um movimento no Nordeste, existia um movimento como um todo, assim, mais praticado pelo pessoal da UNB, alguns estudantes indígenas que estudavam lá, tal, principalmente o pessoal do norte do Brasil, né? Aqui no Nordeste, quando nós fundamos o movimento indígena, que era era a Comissão Leste-Nordeste, nós começamos a trabalhar aqui no Nordeste, isso em 1990, com apenas 12 povos indígenas, 12 povos indígenas, né? E a nossa população aqui no Nordeste era pouca. Hoje nós estamos com mais de 80 povos indígenas aqui. Agora, o porquê desse aumento? Como o professor falou, as políticas públicas, as políticas sociais. Porque o pessoal, eles tiveram esse tempo todo a negação de se autoafirmar como tal, né? Com essa negação, muito dos povos que hoje se autodetermina, se autodeclara como povos indígenas, eles tinham medo. Tinham medo da própria política indigenista, né? Indigenista que era adotada para com esses povos indígenas, principalmente aqui no Nordeste. Hoje nós andamos aqui no Nordeste, a gente sente assim, uma satisfação muito grande, né? De estar aquele pessoal batendo no peito. Eu sou indígena, eu sou potiguara, eu sou tabajara, eu sou chucuru, eu sou funiô, enfim, sou tapeba. É assim. Então, essas políticas públicas que foi adotada, principalmente pelo governo Lula, que isso aí todo mundo sabe, isso aí fez com que muitos daqueles povos que se sentia negado, que tinha sua negação, hoje está se declarando. E principalmente nas políticas públicas, principalmente na questão da educação, né? A questão da educação, isso aí é uma coisa muito importante hoje dentro de vários povos indígenas, com a formação acadêmica de muitos indígenas que estão buscando isso na universidade e levando isso para a comunidade. Está feita essa troca de saberes. Se a gente tiver tempo, aí eu quero voltar um pouquinho nesse ponto da formação acadêmica dos povos indígenas. Professor, eu tenho aqui uma informação que diz que o segmento indígena só começou a ser investigado no censo a partir de 1991. Por outro lado, o censo no Brasil, o primeiro censo realizado no Brasil, data de 1872. Por que durante tanto tempo os indígenas ficaram estatisticamente invisíveis?
a tendência era realmente de visibilizar toda a população indígena. Extinção, de fato. Quer dizer, os dados matam também, né? Mas tem uma coisa interessantíssima que o Caboclinho falou, que eu acho que eu vou retomar, que a Constituição, né, ela retira de todo o aparato jurídico essa ideia de tutela. Não que hoje as pessoas não pensem. Então, o fato de os povos indígenas não serem tutelados do Estado, né, faz com que as pessoas se manifestem como indígenas, como parte de um povo, né? E o primeiro censo de 1872 já foi o segundo, porque houve um primeiro em 1850 que não era exatamente dos povos indígenas, mas era em termos do Império, para saber quais eram as terras do Império. E é interessante porque esse censo territorial, vamos dizer assim, ele se torna extremamente importante para todos nós do movimento indígena, e indigenista e antropólogos, porque nesse mapeamento de 1800, levantamento das terras do Brasil de 1850, nós vamos encontrar as aldeias indígenas nomeadas, colocadas ali, Então, em 1850 já se sabia a quantidade, não em termos numéricos, estatísticos, né, do número de aldeias que existiu no Brasil através desse levantamento das terras do Brasil, né? E, evidentemente, no momento em que a própria Constituição, desde Bonifácio Andrada, né, José Bonifácio de Andrada, o segmento indígena, né, a população indígena, ela vai se tornar cada vez mais invisibilizada e não precisaria de censo. Então, por que fazer isso, já que não existe mais indígenas, né? Quem vai trazer à tona as populações indígena vai ser, como o Caboclinho falou, o Marechal Rondon, com o SPI, em 1910. Então, tem várias questões aí que é muito interessante do ponto de vista histórico, que isso não se apresenta claramente para a população em geral, né? Agora tem muitos índios, olha só, o censo sempre existiu, né? Bastante, mas não foram contabilizados, porque não era interesse de contabilizar e muito menos de aplicar uma política pública adequada a essas populações. Cacique, outra informação aqui, de que no censo 2022 foram usados recenseadores indígenas. É a primeira vez que isso acontece, não? Isso. É a primeira vez. É a primeira vez? Primeira vez que isso acontece. Até porque os recenseadores, eles tinham medo, às vezes, de adentrar dentro de determinada aldeia, né? E isso, com essa proposta agora dos próprios indígenas fazer esse levantamento, isso foi uma contemplação muito boa, né? Para aqueles povos que antes não era visto e hoje estão sendo visível, né? Porque eu acho que é aquela questão que sempre eu falo em algum dos meus debates, né? Nós temos que ter o conhecimento técnico, mas também temos que ter o conhecimento tradicional. E essa questão da tradicionalidade é que fortalece, de fato, um determinado povo, uma comunidade, uma coletividade e tal. Vamos voltar aqui para os números. 1.700.000 indígenas, o que corresponde aí a aproximadamente 0,83% do total de habitantes no Brasil. As terras indígenas correspondem a aproximadamente 11% do território nacional. Isso. Não é difícil imaginar, fazendo aí uma correlação desses dados, que em diversas instâncias se sustente a ideia aí de conivência em relação à invasão dos territórios indígenas. Menos de 1% da população brasileira para 11% do território nacional. Além dessa conivência com a invasão dos territórios indígenas, a não demarcação de novos territórios. Luz no fim do túnel para essas duas questões? Essa é uma questão bastante séria, né? Porque quando a gente vai olhar os dados, a gente vai perceber
que esse dado de 11% é em cima das terras que estão demarcadas hoje. Mas existe uma quantidade de terra que estão aí, processos que iniciaram ainda no governo anterior, que até hoje não saiu. Então, nós não sabemos, né, se serão realmente 11%. De uma certa forma, a maneira de o IBGE de colocar dessa forma faz com que a população imagine que são muitas terras ou poucas terras, mas não sabe-se, de fato, a metodologia completa de chegar a esse número. Né? Porque tem vários tipos de terras completamente demarcadas, já cartoriadas e homologadas, e tem terras ainda que ainda estão no processo de identificação. E são muitas essas terras aí. Inclusive, no governo anterior, acabou-se, ficou parado. Né? Se tirou todas as comissões e os grupos de trabalho de identificação, parou. Então nós foi promessa do presidente, né? Não fazer nenhuma nova demarcação durante o governo dele. Então, ele cumpriu a palavra dele. Né? Oi, Cacique, pode falar. Não, o interessante saber é que com essa política do passado aí de Bolsonaro, na verdade, a questão da demarcação da terra já vinha um pouco cambaleada. Né? E com o governo dele, o desgoverno, como o pessoal fala, isso aí praticamente foi paralisado. Se você observar de fato, eu trago dados aqui muito interessantes da questão do leste e nordeste. Né? Eu diria que 90% hoje das terras, mais de 90% das terras do leste e nordeste, hoje, elas não estão totalmente legalizadas. Não é? Existe processo de demarcação de terra, como na minha terra mesmo, os Potiguara de Montemor, né? Isso aí há mais de 100 anos. Que vem se arrastando, todo esse processo. Então, assim também como existem povos indígenas que estão recém-fortalecidos, né, que se autodeterminaram há pouco tempo, pouco mais de 10 anos, que ainda está se começando, né, o levantamento antropológico, né, o reconhecimento daquela área. Isso quer dizer que daqui a 100 ou 200 anos a gente ainda vai ter esse processo de demarcação de terra, porque a demarcação de terra não é um processo rápido. É um processo muito lento. Isso aí começa com uma identificação antropológica, depois vai para a demarcação física, depois tem um contraditório, né? E depois aí desse contraditório vai para a FUNAI, enfim, depois para chegar no governo para fazer a legalização de fato, né? A homologação, isso leva um processo muito grande. Mesmo com territórios demarcados, tem outro problema, que é a invasão desses territórios. Sim, né? A gente acabou de ver aí a tragédia dos Yanomami. Isso. Em relação a essa questão da invasão dos territórios indígenas, Cacique, aí o senhor vê uma luz no fim do túnel? Olha, acha que é um problema que vai poder ser vencido? O que eu vejo, até quando eu estive aqui, eu falei sobre essa questão da mineração dentro das terras indígenas. Eu acho que o governo brasileiro ele podia decretar, de fato, as Forças Armadas para fazer esse trabalho. Porque em alguns povos indígenas aí estão colocando os próprios índios para ser os guardiões. Mas aí o índio não pode andar armado, como o índio não tem posse de arma, enfim, né? E isso, assim, eu acho isso um pouco contraditório. Porque se a terra é a terra da União, quem tem que defender a terra é a União. Nós podemos usufruir, podemos trabalhar, podemos viver na terra, né? Podemos produzir e tal, mas a terra é da União. E se a terra é da União, quem tem que fazer todo esse trabalho de vigilância é a própria União. E eu diria que eram as Forças Armadas que poderiam fazer isso. Porque jamais como acontece lá em Mato Grosso do Sul, com os parentes, né? Os Kaiowá. Os Kaiowá estão vivendo lá como se tivesse acuado com os jagunços ali daqueles grandes proprietários ali, né? Do agronegócio. E mata índio como que mata um cachorro, que mata uma galinha, para eles tanto faz, né? E os índios, os Kaiowá, sempre ali dizendo que aquela terra é deles, eles reivindicam aquela terra há milhares, né? Ou sei lá, centenas de anos ali, né? Com aquela visão ainda de ter uma terra sem males, né? Ele tem essa visão de ter uma terra sem males, que isso aí a gente sabe que é totalmente
miopia, né? Mas assim, eles são guardiões da terra. Eles guardam aquela terra como se fosse assim um bem dele mesmo, assim. Mas eu diria que a luz do túnel deve estar aí, deve estar no próprio governo mesmo, né? Em fazer prevalecer principalmente os direitos patrimoniais, os direitos coletivos, né? Enfim, por aí. Você está acompanhando a entrevista com o professor Renato Atias, do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, e com o cacique Caboquinho Potiguara, cofundador do movimento indígena do Nordeste e Leste do Brasil. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos já. 18h26. Fala, meu povo, tudo de boa? Deixa eu te contar. Agora há pouco foi sancionada uma lei que serve para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que fazem o mesmo trabalho ou ocupam o mesmo cargo. Nós, mulheres, costumamos receber em média de 77% do que os homens no mesmo cargo recebem. Mas agora, com essa lei, as empresas terão a obrigação de divulgar os salários de seus funcionários. E, além disso, elas também terão que promover promoções e capacitações para mulheres no mercado de trabalho. A fiscalização será reforçada e as empresas que não cumprirem serão multadas. Mas a gente também pode ficar de olho e denunciar. As pessoas podem encaminhar os casos por meio do portal do Ministério do Trabalho, denuncia.cite.trabalho.gov.br, ou ligando para o Disque 100, Disque 180 ou Disque 158. Repetindo, hein? denuncia.cite.trabalho.gov.br, ou ligando para o Disque 100, Disque 180 ou Disque 158. Uma ação das rádios universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Escuta aqui, seu programa de música de concerto que sai do lugar comum dos grandes clássicos, trazendo variadas formações e gêneros musicais de diversos países e períodos históricos. Escuta aqui, de segunda a quinta, a partir das 10 da noite. Sábado e domingo às 4 da tarde, os ritmos pernambucanos estão no ar com o tema é Frevo. Produção e apresentação de Hugo Martins. Universitária FM, valorizando as tradições culturais. Toda sexta, a sua viagem musical pelos anos 80 tem hora certa para começar. 80 por hora. Sexta, a partir das 8 da noite, aqui na Universitária FM e Rádio Paulo Freire AM. Ao vivo. E você participa com a gente. No trânsito, respeite os limites de velocidade. Programa Samba que é Bom. Todo domingo, 10 da manhã, na Universitária FM 99.9 e Paulo Freire AM 820. Opa, galera! Eu tenho uma dica para quem está precisando de ajuda para enfrentar angústias, aflições, dores e problemas emocionais. Saca só que iniciativa massa do coletivo Ponte para a Psicanálise. Eles estão fazendo consultas abertas na Praça do Derby todo sábado das 10 ao meio-dia. A consulta é gratuita, não precisa de agendamento e o atendimento é feito por ordem de chegada. Tu também não precisa levar a documentação. Basta aparecer para ser ouvido por um profissional capacitado que pode te ajudar. Passa lá que vai valer a pena. Lembrando que aqueles que forem menores de idade devem estar acompanhados por responsável. Mais informações você encontra no Instagram, @PontesParaPsicanálise. Repetindo, @PontesParaPsicanálise. Uma ação das rádios universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.
E aí, galera, tá acontecendo um falatório danado sobre censura versus regulação. E tem gente tentando confundir uma coisa com a outra só para se dar bem. Censura significa controlar ou reprimir qualquer informação. Já regular é o ato de estabelecer normas e leis para responsabilizar quem fizer algo de errado. Quando a gente debate sobre a regulação democrática das plataformas digitais, a gente está falando em estabelecer regras para que a internet se torne um ambiente mais saudável e seguro para todo mundo. Assim, conseguimos garantir, por exemplo, o combate às fake news e também que mais pessoas tenham voz. Então agora fique esperto quando você escutar por aí esse debate sobre censura versus regulação. Uma ação das rádios universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós falamos sobre a população indígena brasileira revelada pelo Censo 2022. E falamos também sobre o resultado do encontro entre os países amazônicos realizado em Belém do Pará. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com o professor Renato Atias, do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, e com o cacique Caboquinho Potiguara, cofundador do movimento indígena do Nordeste e Leste do Brasil. Vamos entrar aqui nos dados sobre os indígenas em Pernambuco, especificamente. O senhor tinha falado já, professor, que o estado ocupa o 4º lugar entre os estados com maior população indígena. Só perde para o Amazonas, Bahia e Mato Grosso do Sul. Aí, eu vou passar essa pergunta para você, cacique. Quais são os principais problemas enfrentados hoje pelos indígenas em Pernambuco? O principal problema hoje enfrentado pelos indígenas, né, do Pernambuco é a questão da terra, a questão da demarcação da terra. Né? Eu diria que é um estado que mais sofre com essa questão da violência, né? Principalmente a violência com as lideranças indígenas. Né? E que, muitas das vezes, o Pernambuco, como está passando agora atualmente com o chucuru, né? É um processo que já tá sendo julgado aqui na quinta Tribunal Regional Federal. TRF5, né? A questão de uma terra que um território chucuru foi totalmente demarcado, foi homologado, né, pelo governo federal. E hoje um fazendeiro entrou com um processo de reintegração de posse. Né? E o TRF5 daqui de Pernambuco está em votação ainda, né? E que já dá um dado muito interessante para o fazendeiro, não para os indígenas, né? De 3 votos a favor da reintegração de posse e 3 votos contra os índios, né? E 1 a favor dos índios. Quer dizer, uma terra que é totalmente demarcada, é homologada, é registrada, né? E que está passando por esse processo. Eu diria que se a terra chucuru, ela for, essa aldeia, que é a aldeia Caípe, é uma das aldeias que fica no centro do território chucuru, se essa terra sofrer essa reintegração de posse, isso abrirá uma grande brecha para que outras terras indígenas, principalmente aqui do Pernambuco, né, também poderá acontecer com essas terras. Assim, é um dado que é certo que está acontecendo com o chucuru, né? Chucuru esses que essa terra foi está na mão do chucuru, estava na mão do chucuru, depois ficou na mão dos poceiros e em 92 essa terra ficou novamente
com o Chucuru. E está de 92 até agora, né? E está passando por esse processo. Uma outra terra muito complicada é a terra potiguara também de Montemor, que ela passou por todos os processos, só não foi até agora homologada. E teve também uma ação que retirou dessa questão da homologação e votou tudo para estaca zero, né? Para começar todo o processo de identificação, de demarcação. Quer dizer, são essas coisas que acontecem nessa política, que ninguém sabe como essa política é feita, que às vezes nós estamos com um prato na mesa e às vezes esse prato, quando nós vamos colocar a comida não está ali, né? É basicamente isso, né? Mas, assim, a situação pior que nós temos aqui dentro do estado do Pernambuco é a questão da demarcação das terras indígenas, de todos esses povos que precisam. Professor, se eu entendi bem, o cacique está fazendo uma associação entre violência contra essas populações indígenas e a falta de demarcação das terras, é isso? Eu estou lembrando aqui, me vem logo à cabeça o assassinato do cacique Chicão, que era Chucuru, que foi ali nos anos 90. 98. E foi uma questão de briga pela terra? Seguramente, não, quase com certeza, porque os chucurus estão nessa situação há muitos anos, né? Não só pedindo a demarcação, solicitando que seja realmente demarcada, mas lutando por todos os direitos que a Constituição garante. A Constituição garante, né? E existem alguns atributos ou questão jurídica que faz com que atrase cada vez mais. Eu penso, por exemplo, nos Pancararu. Os Pancararu entraram com um processo de demarcação de terra em 1938. Se você, 1938, são mais de 80 anos. Né? Mais de 80 anos para que isso. Os próprios Funhô. Os Funhô começaram em 1915, se eu não me engano, 1916, né? Que eles saíram daqui, foram até o Rio de Janeiro para pedir a demarcação, tudo isso aí. E até hoje não se resolveu. Quer dizer, nós temos os 14 povos indígenas aqui do estado de Pernambuco ainda no processo de finalizar. Não tem nenhum dos povos indígenas que tenha a sua terra completamente homologada, né? Tem um dado aqui do censo que talvez tenha a ver com isso, e esse dado é o seguinte: Pernambuco é o estado com menor percentual de indígenas morando em terras demarcadas. Ou seja, a situação em Pernambuco um pouco mais grave do que em qualquer outro estado brasileiro. Mas isso é a realidade, porque as terras não estão demarcadas. Exatamente. Né? Se as terras estivessem demarcadas, ele era um estado que teria um percentual muito, muito maior do que isso que o IBGE relata. Né? É isso que eu estou falando. A necessidade hoje, daqui do Pernambuco, de fato, não só Pernambuco, mas é um exemplo muito claro, é Pernambuco, que as terras indígenas do Pernambuco, acho que mais de 90% não estão demarcadas. Né? Está tudo em processo ainda, todo esse processo está tudo em litígio, né? Como se fala. Só uma questão importante aqui, esse dado mostra que tem muito poceiro na terra indígena. Isso. Tem mais um dado que eu não sei se esse dado é passível de explicação, e ele vai encontrar ali, cacique, com aquela sua fala, de que hoje o indígena se sente seguro, se sente mais à vontade de se autodeclarar indígena. No caso de Pernambuco, tem um dado curioso, não sei se tem explicação para ele, professor, é que nenhum habitante se declarou indígena nos municípios de Chã de Alegria, que é na Zona da Mata, Barra de Guabiraba, Belém de Maria e Salgadinho, no Agreste. É interessante a observação, né, do próprio IBGE, né? Que eu acho que tem um sentido, né? Mas a gente precisa ver nesses municípios, né? Eu acredito, né, isso é um pouco bem empiricamente falando, é que talvez seja um município onde a grande propriedade ainda está presente. A grande propriedade, quer dizer, tem grandes propriedades e
logicamente, se a gente for olhar em termos populacionais, não são municípios que expressam uma grande população. Mas se a gente olhar, por exemplo, a cidade do Recife, o censo, esse ano coloca para nós a quantidade de indígenas que estão morando aqui no Recife. É uma quantidade imensa, né? Então, mostra que, né, no caso do município de Recife, né, é muito maior do que 2010. 2022 tem mais indígenas morando, em termos numéricos, né? Foram declarados no município de Recife do que em 2010. Então, isso é um fato, né, que a gente pode perceber. Eu tenho um exemplo também muito forte com o meu povo, o Potiguara. Nós temos 2 municípios que 100% município é indígena, né? Temos a cidade, sim, mas todo município é indígena. Né? E na própria cidade mesmo, 90% da cidade é indígena. E se autodeclara como indígena. Quer dizer, é um exemplo muito forte, né, assim, para um povo como o Potiguara, que é um povo que é conhecido ao longo dos anos. Mas aí eu queria voltar sobre essa questão do reconhecimento, né? É que nós somos tratados como silvícolas, né? Somos tratados como índio, tratados como indígena, né? E agora como povos, né? Originários. Povos originários. Né? E isso, eu não sei a que ponto a gente vai chegar. Né? Sabemos, eu sei que eu sou potiguara, né? Eu sei que eu sou potiguara. Os donos do Brasil, isso. Quem sabe a gente chega lá. Mas até agora, quando Fernando Henrique Cardoso era presidente, ele não aceitava essa autodeterminação de povo, né? De povo indígena, né? Ele queria que nós fôssemos uma comunidade ou sociedade. Ele não aceitava essa questão de interessante que ele alegava a assessoria de Fernando Henrique. Na época, eu lembro, eu estava no movimento indígena nacional e tal, e ele alegava se nós fôssemos considerados como povos, né, como povos indígenas, nós poderíamos buscar a nossa autodeterminação. Veja só, a cabeça... E aí nós poderíamos ser autodeterminados, nós poderíamos ter a nossa universidade própria, ter o nosso governo próprio, né? Ter a nossa moeda própria. Então, esse era o medo que ele tinha de nós sermos reconhecidos como povo. Só que acontece o seguinte, que a OIT já se manifestava que nós éramos considerados como povos, né? Mas essa política, essa política indigenista, é muito complicada para você entender, né? E a cabeça dessas pessoas como é. Agora, sim, o que fortaleceu de fato todo esse contexto do levante do indígena hoje, né? Brasileiro, foi o movimento indígena. Isso aí, se não fosse o movimento indígena, colado também com os movimentos sociais, né? Com as universidades, enfim, com a igreja também, isso aí eu diria que seria... Nós tínhamos o mínimo do mínimo dessa população. Porque eu sempre coloco em primeira mão a questão da educação, professor. E é através da educação que você busca o seu conhecimento, busca de fortalecer, principalmente um povo que luta, que vem lutando por muitos e muitos anos. Professor, me tire uma dúvida. Se eu falo Funiô, Chucuru, eu estou falando de etnias? Está falando de etnias, está falando de povo. De povo. Bom, aí, para a gente chegar lá no... Eles são chucuru, mas têm a cidadania brasileira. Mas eles pertencem ao povo chucuru, ao povo funiô, ao povo potiguara. Mas, ao mesmo tempo, eles são cidadãos brasileiros. Porque, na realidade, o entendimento é o seguinte. A primeira versão que nós chamamos, no caso, é Funiô, é Chucuru, é Potiguara, é Tabajara. Eu sou potiguara. A minha segunda nação é Brasil, é brasileiro. Eu sou, né? E já tem outro entendimento que a primeira versão é brasileiro, o segundo é determinado povo. Mas eu acho que ainda, assim, na minha concepção de estudioso, de historiador e tal, eu trago como a primeira ser aquele povo mesmo, de fato. Só uma dúvida que eu quero tirar agora, para a gente entrar na questão dos países amazônicos. Em números absolutos, também segundo o censo, Pesqueira
é a cidade com a maior população indígena de Pernambuco. Quem é que está lá? São os Chucuru, Funiô? Chucuru. Em Pesqueira. Pesqueira já é Chucuru do Urubá. Quase sertão, né? Pegando. Fica ali entre sertão e agreste. Vamos falar do encontro, então, dos países amazônicos, porque o tempo da gente está indo para o fim. Esse encontro aconteceu em Belém do Pará, agora no início de agosto. Desse encontro saiu o que está sendo chamado Declaração ou Carta de Belém. Essa carta foi assinada pelos 8 países, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. E França. Mas a França que é representada pela Guiana, não? Sim. Guiana Francesa. Guiana Francesa. Eu separei aqui alguns pontos e vou pedir para vocês comentarem esses pontos da carta. O primeiro ponto que eu separei foi que a carta levanta, né? Consciência quanto à necessidade urgente de cooperação regional para evitar o ponto de não retorno na Amazônia. Aí, professor, vou pedir para o senhor explicar o que é esse ponto de não retorno e, se tudo der errado, ele pode acontecer em quanto tempo? Eu não sei em quanto tempo. Né? Não tem nenhuma prospecção? Eu não tenho esse dado. Tem alguns cientistas que eu conheço que têm esse dado. Mas o ponto de não retorno é que vamos dizer assim, estou falando bem clarissimamente, a destruição que vem sendo promovida em toda a Amazônia, ela é imensa. Não só a questão do desmatamento, mas tem outra... Por exemplo, tem rios completamente poluídos pelo garimpo, tem situações, por exemplo, de espécies que desapareceram. Né? Então, a recuperação ela é muito difícil. Né? É muito difícil fazer, né? Porque destruir uma mata amazônica, né? Ou como foi aqui a Mata Atlântica, não tem retorno. Acabou-se, não tem retorno. Se torna um grande deserto. Então, tem lugares, por exemplo, que se tirou toda a madeira e virou um lugar que não tem mais situação. Quer dizer, essas espécies que estavam antes não têm a possibilidade. Então, você vai ter que criar um outro sistema de reflorestamento que possa mais ou menos imitar o ecossistema daquele. Então, tem vários estudos. Essa é grave, é muito grave, porque a gente não tem ideia. E as pessoas não têm ideia. Voltando agora do evento, eu estava participando lá em Letícia. Letícia é uma cidade na Colômbia que fica na fronteira do Brasil com a Colômbia, com Peru e são 3 cidades. Estávamos num evento e nós, inclusive, elaboramos uma carta, enviamos aos presidentes que estariam reunidos na Amazônia, lá em Belém, no sentido de olhar várias questões. Inclusive, uma das coisas que nós pedimos clareza é que esses países pudessem ter, ao menos, uma política adequada aos povos indígenas que se encontram em situação de isolamento. Alguns fazem questão de estar isolados mesmo. Então, é isolamento voluntário. Então, mas os países que são dessa nossa fronteira não têm a mesma política. Da mesma coisa que está acontecendo no Peru agora, em muitas regiões amazônicas, que é completamente difícil de acreditar que estamos numa situação dessa. O não retorno, eu não saberia dizer exatamente, mas eu posso lhe dizer, e aqui coloco, não é fácil entender a situação de degradação que se encontra grande parte da Amazônia, não só no Brasil, mas também nos outros países que fazem parte da Amazônia. Que preço o mundo inteiro pagaria se a gente chegasse a essa situação que está sendo chamada de não retorno, não ser mais possível de recuperação de flora, de fauna? Eu acho que vai ser um preço bastante alto. Bastante alto, né? Desertificação. Né? Desertificação delas, né? Tem um filme agora, recentemente, que saiu do grande cineasta Jorge Bodansky, onde ele fala
o mal de Minamata. Não sei se você ouviu falar o mal de Minamata, que aconteceu no Japão nos anos 50, onde a mineração e o mercúrio fez com que as crianças nascessem defeituosas, né? Nós temos praticamente o rio Tapajós, na Amazônia, que está contaminado pelo mercúrio e que já tem efeitos na população indígena Munduruku, que vive, que bebe aquela água, efeitos onde as crianças estão nascendo com defeitos, quer dizer, defeituosa, porque esse mercúrio atinge o corpo das pessoas. Né? A gente chegou a ver isso um pouco ali com os Yanomami, não foi, cacique? Foi. Quando houve aquela mobilização, aquela ação humanitária e os garimpeiros ali dentro, as imagens eram muito chocantes. De adultos e crianças, as crianças praticamente sem cabelo. E acho que aí também fome e contaminação pelo mercúrio, se eu não estiver enganada. Isso. É uma situação muito delicada. E aqui eu trago também aqui um exemplo, né, do próprio movimento indígena. Isso nós discutimos isso nos anos 90, né? Maninha Chucuru, você lembra, né? Lembro dela. Maninha era uma guerreira só de mulher, no movimento indígena, de vários homens, só ela de mulher, né? De Alagoas, Chucuru Cairê. E ela falava isso para mim em reuniões, várias reuniões, eu ouvi ela falar. Ela, com os parentes de lá do norte mesmo. Né? Elas falavam, parentes, vamos ter cuidado, vocês tenham muito cuidado, porque vocês podem ser o Nordeste amanhã. Essa frase nunca saiu da minha cabeça. Tá? E o que era por que era que ela falava isso? Principalmente na desertificação que ficou aqui o Nordeste. Né? Porque se comparar, né, com a chegada do colonizador aqui, né, para 400 anos depois, você vê que teve uma matança, eu chamo isso de matança mesmo, né, da nossa floresta aqui no litoral, né, da Mata Atlântica, principalmente com a madeira nobre que existia aqui. Qual era a madeira? O pau-brasil. Hoje você anda aqui nessas matas aqui de todo o litoral, dificilmente você encontra um pau-brasil daquilo, uma madeira nobre aqui, né? Enfim, isso assim, nós temos aldeias aí que praticamente não tem matas. Nós temos aldeias que praticamente não tem matas, né? Os rios são poluídos aqui também. Aqui no Nordeste, os rios são poluídos, no Leste também. Aqui, principalmente aqui no Nordeste, pelas usinas de cana-de-açúcar. Exatamente. Né? Que polui aqueles rios. Lá mesmo, lá nos Potiguara, agora que deixaram de derramar aquele vinhoto, né? O vinhoto da cana-de-açúcar dentro dos rios. Mas matava os peixes, matava os caranguejos, matava, enfim, o